E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o agro e questões ambientais. Eu estou com o Cesário Ramalho, que é produtor rural e coordenador do Conselho de Agronegócio na Associação Comercial de São Paulo. Doutor Cesário Ramalho, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui e de cara eu agradeço a oportunidade de vir falar numa emissora importante, uma rede significativa, falar um pouco do agro brasileiro, das coisas boas que nós temos no agro. E o agro que foi significativo no PIB, né? Nós tivemos essa comparação agora há pouco, que segurou mesmo o crescimento no primeiro semestre. Agora, sempre tem a questão ambiental em relação ao agro. O senhor escreveu um artigo antes da COP, dizendo que o agro brasileiro poderia participar da conferência sem medo, só mostrando o que está fazendo. E a gente sabe que tem uma área do agro, focada inclusive em exportações, que tem uma preocupação ambiental, porque o consumidor mudou, o perfil é diferente, tem essa exigência inclusive para as exportações e mesmo o consumidor local. Há uma preocupação maior com o meio ambiente. Agora, isso não é 100% do agro. E tem um histórico de desmatamento, de invasões de terras, uma série de coisas. Então, na hora de se fazer uma avaliação, ainda tem uma mistura aí dessa avaliação do agro, como se o agro fosse contra o meio ambiente, né? Olha, o que eu digo, Denise, eu sou em 4 gerações trabalhando nisso, família e tudo. Nós somos ali de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e eu sempre ouvi meu avô dizer que perto da água a gente não podia derrubar nenhuma árvore. Então, com isso, eu procuro traduzir um pouco para as pessoas, os cidadãos, que o agricultor, de fato, ele tem a preocupação com o meio ambiente. Ele tem certeza absoluta que ele tem que cuidar do meio ambiente. E nós aqui, eu acho que hoje a gente está atingindo e está tendo reconhecimento de que o agro brasileiro ele é altamente sustentável. Ele é sustentável no centro-sul, no centro-oeste e tem essa pecha de Amazônia. Mas a Amazônia não é o agro. Menos de 2% do agronegócio brasileiro está situado na Amazônia. É insignificante. E nós somos absolutamente contra as derrubadas ilegais. O governo facilitou, não é que facilitou, mas ele deixou de ser enérgico, firme, ao coibir todas essas degradações que existem na Amazônia. Porque já o garimpo tem uma legislação, ilegal, não é? Tem uma legislação restritiva. Exatamente. A derrubada ilegal, o ouro, o PCC, o roubo de madeira. Isso é o que é um mar sem fim aquilo ali, que nós precisamos separar do agronegócio brasileiro, que é altamente eficiente. Nós temos produtividades colossais. Nós crescemos, Denise, em produção do agro 580% em 50 anos, 5 décadas. Enquanto que ocupamos 140% mais de terra. Você veja que distância que nós tivemos. E nesse período nós usufruímos das tecnologias, nós usufruímos do conhecimento que foi adquirido pelos cientistas, pelos pesquisadores, que nasceu isso em 73 na fundação da Embrapa, que é uma das maiores empresas de pesquisa agropecuária e é a empresa respeitada fora. O mundo inteiro respeita a Embrapa. Tem produtividade, tem competitividade, tem produção para ofertar para o mundo. Agora, há uma preocupação ainda com a questão, por exemplo, de emissão de gases na pecuária. Então, isso exige mais incorporação de tecnologia, porque a tecnologia existe. Então, Exato. O produtor que está preocupado, ele consegue, não é? Ele consegue e hoje nós temos, você abriu aí a nossa entrevista falando das indústrias, dos frigoríficos. Nós somos hoje o maior exportador, segundo maior produtor e primeiro exportador de carne bovina. Somos o maior do frango, o terceiro ou quarto dos suínos. Quer dizer, o Brasil é o grande produtor da proteína animal, usando o milho brasileiro. Nós estamos, como eu mostrei para você, você está ocupando
terras hoje no Centro-Oeste. Ontem estivemos com o Perosa, que é um assessor e secretário do Ministério da Agricultura. O governo está programando uma revolução na agricultura brasileira, porque nós temos hoje, Denise, muita terra degradada no Centro-Oeste brasileiro. Nós plantamos, as pessoas que estão nos ouvindo, um monte de coisa, é um monte que a gente planta. Temos 65 milhões de hectares, entre 65 e 70 milhões de hectares plantados, com as principais culturas, né, pelos estados do Centro-Oeste para baixo. E tem o rodízio de aproveitamento da terra também, né? Nós temos esses rodízios, estamos fazendo. Nós temos hoje um programa de alto sucesso, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Isso traz uma nova rentabilidade para o setor e fez com que nós temos, praticamente na área de grão, temos 2 safras. Não temos no Rio Grande do Sul, por causa de clima e etc., como a Argentina também não pode. Mas as outras áreas nós temos de 2 safras a 3 safras, que fez com que o Brasil garanta a segurança alimentar de 150 países. Agora, eu queria saber qual a sua expectativa em relação à próxima safra, porque o agronegócio, a agropecuária, também está sentindo os efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Há pouco a gente estava vendo nova previsão de chuva excessiva para o sul, é uma área de produção de grãos, tem seca em várias regiões, Mato Grosso do Sul. Então, eu queria saber qual a expectativa, se considerando esses fatores climáticos, a previsão de plantio mesmo, o plano safra do governo, que ele chamou de o maior da história, e mercado internacional. Bom, eu acho que o plano safra, realmente, o governo tem um mérito, porque começo de governo, tinha dificuldade de caixa, etc. e tal, e fizeram um plano com 34 bilhões de reais a mais de 530, uma coisa assim, aumentou bastante o número, o volume. E ainda tem, o ministro ontem ainda falou que temos recursos nos bancos, principais bancos ainda tem bastante recurso no plano safra. E eles pedem, se um produtor for ao Banco do Brasil e ele falar não tem recurso, telefona para o Ministério e fala que estou aqui no Banco do Brasil assim assado, que o Ministério toma providência imediata. Manda ele para outro banco, faz alguma coisa né? Para não deixar perder o tempo. O agricultor tem janela. Nós precisamos plantar, por exemplo, a soja, vamos admitir, entre o dia 10 e o dia 20. O dia 21 não é bom e o dia 9 também não é. Então nós temos que aproveitar isso. Agora dependemos das chuvas. As chuvas são realmente preocupantes. Nós temos já uma previsão de quebra de safra de soja na ordem de 10%. O milho também terá uma queda, principalmente que vai perder a janela, porque nós atrasamos o plantio da safra e com isso inviabiliza o plantio do milho. E já tem alguns produtos em alta na inflação, né? Só um detalhe. Nós temos, há 2 anos atrás, nós tivemos um problema sério de milho, porque a nossa demanda de milho cresce fortemente, porque o Brasil cresce assustadoramente a conquista de novos mercados para a carne de avícola, das aves. Então, o consumo de milho cresce, mas a produção de milho também cresce. E ao crescer, cresce a produção de milho para os galinheiros, os frangos e as galinhas e os ovos, cresce também para a energia. Nós temos um volume bastante significativo já do etanol de milho. E no etanol de milho, nós temos um outro subproduto que vai substituir o milho nos confinamentos. Porque essas áreas que nós estamos avançando com a agricultura são áreas de pastagens degradadas, mas que estão dentro da infraestrutura. Nós não precisamos fazer estrada, nós não precisamos fazer uma sede do Banco do Brasil, não precisamos fazer igreja, escola, nada. Isso tudo é feito no próprio estado de São Paulo. Você tem um volume de terra significativo, na ordem de 6 milhões de hectares, em acordo com o projeto LUPA da Secretaria da Agricultura, que faz com que a gente enxergue a possibilidade de dobrar essa agricultura em 10 anos. Isso seria em São Paulo? Eu falei de São Paulo, mas é Brasil. No Brasil nós temos, Denise,
segundo um estudo que a Embrapa está fazendo, apoiada em alguma pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nós devemos ter 40, 50 milhões de hectares degradados. É um hectare de terra que não produz agricultura e produz lá um boi mediocremente. Então, o governo vai fazer um programa, buscou recursos fora, segundo eles, caminha bem a entrada, a chegada desses recursos. Inclusive então, o presidente Lula falou a respeito disso. Nós vamos dar um susto no mundo. Áreas degradadas, é isso. Nós vamos dar um susto. O Brasil, os brasileiros, que nós brasileiros temos que ter orgulho da agricultura brasileira. Não a Amazônia. Proteção total à Amazônia. Nós não precisamos e não queremos misturar a Amazônia conosco. Mas a eficiência brasileira é tão grande que a turma está sempre criticando. É agro e meio ambiente, é isso. Aí. Eu agradeço muito a participação do Cesário Ramalho, a presença aqui no Jornal da Gazeta, porque é produtor rural e coordenador do Conselho de Agronegócio da Associação Comercial de São Paulo. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Com vocês.